Neste vídeo, você vai entender como decisões financeiras pequenas, aquelas que parecem inofensivas, podem mudar completamente sua vida com o tempo. Você vai aprender por que caber no bolso nem sempre significa fazer sentido, como gastos parcelados criam armadilhas silenciosas, e o que realmente separa conforto momentâneo de tranquilidade financeira. Hoje eu vou te contar a história do Carlos, uma história realista, comum e, justamente por isso, perigosa. Carlos sempre acreditou que era cuidadoso com dinheiro. Ele não ganhava mal. Tinha um emprego estável, salário fixo, pagava as contas em dia e nunca ficou devendo para ninguém. Para ele, isso já era sinônimo de responsabilidade financeira. O problema é que Carlos confundia não dever com saber lidar com dinheiro. Tudo começou com uma decisão que parecia pequena demais para causar qualquer dano. Carlos tinha 29 anos quando recebeu uma promoção. Nada extraordinário, mas suficiente para aumentar seu salário em cerca de 20%. Naquele mês, ao olhar o holerite, ele pensou: agora eu mereço viver um pouco melhor. Poucos dias depois, entrou em uma concessionária só para olhar. Saiu de lá com um carro novo. O vendedor foi convincente. Falou de conforto, segurança, status. Mas o que realmente convenceu Carlos foi a parcela. Cabe no bolso, disseram. E realmente cabia. A parcela representava pouco menos de 15% do salário dele. Carlos assinou o contrato sem pensar duas vezes. Afinal, era só um carro. Nos primeiros meses, tudo parecia sob controle. O carro novo trouxe elogios, conforto e aquela sensação silenciosa de vitória pessoal. Carlos se sentia finalmente recompensado por anos de esforço. Mas junto com o carro, vieram custos que ele não tinha colocado na conta. Seguro mais caro, IPVA maior, manutenção mais frequente, combustível. Nada disso parecia grave, isoladamente. O problema nunca foi um gasto só, foi a soma deles. Com o tempo, Carlos começou a usar o cartão de crédito com mais frequência. Nada exagerado. Um jantar melhor aqui, uma viagem curta ali, alguns parcelamentos sem juros. A lógica era simples: meu salário paga tudo. O que ele não percebeu é que estava comprometendo o futuro para sustentar o presente. Um ano depois veio o primeiro imprevisto. A empresa passou por cortes. Carlos não foi demitido, mas perdeu o bônus anual e parte dos benefícios. Na prática, seu salário diminuiu. Mas as parcelas continuaram exatamente iguais. Pela primeira vez, Carlos sentiu aperto. Nada dramático. Ainda. Mas começou a atrasar pequenas coisas. Primeiro parou de guardar dinheiro. Depois começou a pagar o mínimo do cartão em alguns meses. É só até me reorganizar, pensava. Só que reorganização sem planejamento é ilusão. O segundo golpe veio meses depois. Um problema de saúde inesperado. Nada grave, mas suficiente para gerar gastos extras. Consultas, exames, medicamentos. O cartão, mais uma vez, foi a solução rápida. E cada solução rápida vinha acompanhada de um problema silencioso. Em menos de 2 anos, Carlos estava preso em uma rotina financeira que ele nunca planejou. Trabalhava apenas para manter compromissos passados. O salário entrava e saía no mesmo dia. O carro, que antes simbolizava conquista, agora representava um peso constante. Mas o pior ainda estava por vir. Durante uma conversa aparentemente comum, Carlos ouviu uma frase que mudaria sua forma de enxergar tudo. Um colega comentou, quase sem dar importância: vou vender meu carro este mês. Financeiramente, ele já não faz mais sentido. Aquilo incomodou Carlos. Naquela noite, ele decidiu sentar e olhar os números de verdade. Sem desculpas, sem suposições, só fatos. O resultado foi assustador. Mais de 40% da renda comprometida com dívidas. Zero reserva de emergência, nenhum investimento, nenhuma margem para erro. Carlos percebeu algo doloroso. Ele não estava vivendo melhor, estava apenas vivendo mais caro. A decisão que parecia pequena, comprar um carro que cabia no bolso, havia desencadeado uma sequência de escolhas sem consciência financeira. E nenhuma delas foi feita pensando no longo prazo. A mudança não foi imediata. Na verdade, foi desconfortável desde o primeiro dia. Vender o carro pareceu um fracasso pessoal.
Carlos sentia que estava andando para trás, enquanto todo mundo ao redor parecia avançar. Mas dessa vez, ele decidiu encarar a realidade sem maquiagem. O anúncio do carro ficou semanas no ar. Quando finalmente apareceu um comprador, a proposta foi clara, bem abaixo do que Carlos ainda devia. Aceitar significava assumir o prejuízo. Recusar significava continuar preso. Ele aceitou. Entregar as chaves foi mais difícil do que ele imaginava. Não pelo objeto em si, mas pelo que aquilo representava. Uma decisão errada reconhecida em voz alta. Naquele dia, Carlos entendeu que maturidade financeira também é saber perder. Sem o carro vieram mudanças práticas. Transporte público. Aplicativos de corrida apenas quando necessário. Menos conforto, menos status e, curiosamente, menos ansiedade. Pela primeira vez em muito tempo, o dinheiro começou a sobrar, mesmo que pouco. Carlos montou um orçamento real, não um ideal, não um otimista. Um orçamento baseado no que ele realmente ganhava e realmente gastava. Cada número doía, mas cada número também devolvia controle. Houve recaídas, meses em que o cartão voltou a ser usado mais do que deveria. Momentos de frustração em que ele pensou, todo esse esforço para viver pior, mas dessa vez ele parava, recalculava, ajustava. Pouco a pouco as dívidas diminuíram. A reserva de emergência começou com valores pequenos, R$ 50, 100, nada impressionante. Mas cada valor tinha algo que antes não existia, consistência. Carlos percebeu algo importante. Não era o quanto ele ganhava que determinava sua tranquilidade, mas o quanto ele controlava. O dinheiro deixou de ser um inimigo invisível e passou a ser uma ferramenta consciente. Mesmo assim, a mudança não trouxe alívio imediato. Havia dias em que Carlos se sentia para trás. Enquanto amigos viajavam, trocavam de carro, postavam conquistas, ele comemorava o simples fato de fechar o mês no azul. E isso mexia com o ego. Carlos percebeu como a comparação era perigosa, porque ninguém postava boletos, ninguém mostrava dívidas, ninguém falava sobre noites mal dormidas por causa de dinheiro. Ele estava aprendendo algo que poucos aprendem cedo. Vida financeira não é vitrine. A disciplina começou a aparecer nos detalhes. Antes de qualquer compra vinha a pergunta: isso é necessidade ou impulso? Nem sempre ele acertava, mas agora errar custava menos. A reserva de emergência cresceu devagar. 3 meses. Depois, 4. Não trouxe luxo. Trouxe silêncio. O silêncio de quem não entra em pânico diante de um imprevisto. Carlos parou de usar o cartão como extensão do salário. Passou a enxergá-lo como ferramenta, não como solução. Parcelar deixou de ser automático. Comprar deixou de ser emocional. Com o tempo, ele entendeu que liberdade financeira não é sobre sobrar muito. É sobre faltar pouco. Pouco estresse, pouca ansiedade, pouca dependência de decisões passadas. Anos depois, olhando para trás, o carro já não parecia tão importante. O que realmente tinha mudado era a mentalidade. Hoje, Carlos diz algo simples, mas poderoso. Não foi o carro que quase destruiu minha vida financeira. Foi a falta de clareza. Ele aprendeu que decisões financeiras raramente quebram você de uma vez. Elas fazem isso aos poucos, em parcelas, em hábitos, em justificativas que parecem inofensivas. Quase ninguém se endivida porque é irresponsável. A maioria se endivida porque normalizou viver no limite, porque confundiu conforto com progresso e status com sucesso. Viver melhor não é gastar mais, é gastar com consciência. É saber dizer não hoje para não ser obrigado a dizer socorro amanhã. Decisões financeiras raramente quebram você de imediato. Elas constroem um caminho silencioso, que pode levar à liberdade ou à prisão financeira. A pergunta nunca foi se cabia no bolso. A pergunta sempre foi: isso faz sentido para a sua vida ou só para o seu ego? Talvez essa história não seja sobre um carro. Talvez seja sobre escolhas que parecem pequenas, mas custam caro com o tempo. Se essa história te fez refletir, é porque de alguma forma ela também fala sobre você. Aqui no Histórias que Custam Caro, a gente mostra que dinheiro não é só números. É comportamento, emoção e consequência. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias.
Porque algumas decisões passam, outras ficam, e entender a diferença pode mudar tudo.